Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 19 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Além, é claro, do apoio de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e aproximar o mercado de seguros. Hoje o nosso episódio está com um olhar jurídico essencial para quem vive o dia a dia do seguro. Recebemos a doutora Suelen Paranhos, ela que é advogada e sócia na Ramos Advogados, um escritório com atuação nacional nas áreas civil, tributarista, societária e trabalhista. É tributária, hein, doutora? Já tem que me corrigir aqui, ó. Não é tributarista, é tributária. Especializado também no atendimento a empresas e profundamente integrado ao sistema aí segurador. Suelen, doutora Suelen, é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao programa Seguro Sem Mistério. A honra é minha, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de poder dividir esse momento aqui contigo. A doutora Su, que é conhecidíssima pelo nosso mercado de seguros e agora tá nessa nova trajetória, né? Junto com o doutor Paulo, doutora Adriana, que também são sócios, doutora Camille, também, que também são sócios lá da Ramos Advogados. E ela que foi a primeira Paranhos a fazer parte, né, do quadro societário da Ramos Advogados, que só tinha Ramos, né, Su? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Agora tem um galho. Tem um galho a mais aí na Ramos. Então, Júlia, temos aí um novo galho, né, na Ramos. Acho que entrei aí para aumentar um pouquinho da família, expandir a nossa área de atuação, que vinha originalmente muito mais focada num direito bancário, societário, né? Trago aí uma bagagem de securitário, que já tinha na Ramos, né? E que vem para ampliar. Então, novos ares, modernizações, novidades na Ramos. Su, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? Como que tu chegou ao universo do direito, ao universo, né, aí das empresas, né? Vocês atendem grandes empresas do nosso país. Eu venho pensando muito em como eu cheguei no direito, como eu comecei no direito, né? E eu comecei, Júlia, aqui, nesse prédio, na Uruguai, no Centro Histórico de Porto Alegre, exatamente aqui. Com 17 anos, eu tomei a decisão de entrar na faculdade de Direito, cursar na faculdade de Direito e de ser advogada, né? Trabalhei antes mesmo de entrar na faculdade, antes de prestar o vestibular. Tive a oportunidade, né, de ter uma base muito forte, muito sólida, familiar, né, que me deu esse exemplo, que me deu essa inspiração. E eu resolvi seguir uma carreira familiar aí, do qual eu me orgulho muito. Começou aqui, nesse prédio, nesse centro histórico, por onde eu atuei 25 anos, né? Hoje com novos ares, hoje perto do Rio Guaíba ainda, que me faz tão feliz, na Ramos Advogados, ali no Praia de Belas, mantendo aí a nossa Porto Alegre querida. Que legal. Isso, quando vocês falam, quando eu recebo aqui advogados no Seguro Sem Mistério, eu sempre penso na complexidade que é passar na prova da OAB, né? Su, conta pra gente como é que foi pra ti essa experiência. Prova da OAB pra mim, no meu tempo, Júlia, eram 100 questões. 100 questões objetivas, 5 dissertativas e uma peça processual. Na época, tinha recém concluído um estágio na Caixa Econômica Federal. E o meu sonho era trabalhar com direito do trabalho, né? Nasci no seguro, me espelhei no seguro, atuei grande parte da minha carreira, aí 25 anos nessa área, mas por 2 anos eu tive essa experiência trabalhista. E quando eu fui fazer a prova da OAB, eu estava muito focada, muito focada. Eu lembro que eu saí de férias com a família e a gente teve uma viagem para o Rio de Janeiro, né? Bem nas vésperas da prova da OAB. E eu tinha lá a minha disciplina de toda manhã estudar para a prova, passei de segunda, verdade seja dita, passei na minha segunda prova da OAB, fiz uma peça trabalhista, uma contestação, que era o que eu mais amava fazer dentro da Caixa Econômica Federal, e passei bem tranquilo, né? Foi uma experiência bem bacana, uma vitória, né? Porque o bacharelado em Direito, ele nos traz muito conhecimento. É uma faculdade muito gostosa, muito bonita de se fazer. Mas passar na prova da OAB nos traz o primeiro desafio profissional gigante, né? É um desafio aí. E a atividade no dia a dia, Su, é igualmente complexa ou dá uma aliviada depois? Não alivia em nada. Hoje, quando as pessoas me dizem que querem fazer direito, eu digo, olha, cursa direito então, porque nós temos vários CPCs dentro do país, nós temos várias divergências, né, de opiniões jurídicas aí. Então, estudem bem, façam, não alivia. O mundo corporativo e o mundo jurídico, ele é competitivo, né? Ele é complexo, ele tem muitas alterações.
Estamos aqui mudando uma lei de seguro, né? Depois de tantos anos, tantas mudanças, tantas modernidades, com uma lei super polêmica entrando em vigor, então não alivia não, Júlia. Não alivia. Isso para quem está começando na área do direito, né, pegando esse gancho, além de fazer direito, como tu disse, como que tu dá a dica, assim, da pessoa escolher o ramo que ela quer atuar? Façam estágios. Na prática, então? Na prática. Façam estágios, façam mais de um estágio. Essa é a hora da gente conhecer os outros ramos. Essa é a hora da gente conhecer se a gente quer trabalhar num órgão público, se a gente quer atuar na área XYZ. Vivam essa experiência. É na prática que a gente vai decidir e sentir para onde o nosso coração vai, né, levar a nossa carreira profissional. A gente vê, Su, que alguns advogados, e tu é um exemplo disso, né? Tem essa veia mais comercial, essa veia mais de estar com as pessoas. Como é que é aliar? Dá para aliar comercial com o direito? Dá sim. Hoje eu atuo muito na área de gestão, né, Júlia? Eu, dentro da advocacia, com todo um conhecimento jurídico, eu fui atuar muito mais numa área de gestão, que eu adoro, que traz números. E aí, a questão do ter números, de fazer gestão, fez com que eu tivesse muito desejo de contar para as pessoas como uma boa gestão funciona. E trazer, então, isso para o mercado. E trazer isso de uma forma comercial, né? Acho que nada melhor do que trazer os resultados para a gente atuar numa área comercial. Acho que trabalhar com pessoas dentro do direito é fundamental. E uma gestão humanizada. Né? É possível, é essencial ter com todo o nosso conhecimento essa gestão de pessoas e o comercial também. E qual é a diferença, Su, de tu ter uma gestão humanizada? Porque na Ramos, por exemplo, eu sei que são mais de 100 pessoas, né? Eu tive lá, pessoal, semana passada e é incrível, escritório lindo, pessoas felizes trabalhando. Não é mentira aqui, mas realmente a galera me recebeu super bem. Então a gente vê que isso faz total diferença, né, doutora? Hoje nós somos 107. Amanhã não sei, talvez sejamos 108. E a gente tem, Júlia, algo muito interessante, que foi algo que me chamou muita atenção quando eu fui convidada para trabalhar na Ramos, né? Integrar aí a equipe. Que é um número absurdo de pessoas que saem, vão se aventurar, querem conhecer outras áreas e voltam. E voltam porque gostam. Gostam do clima, gostam do trabalho, gostam da filosofia. Então, eu acho que essa é a maior prova de que uma gestão humanizada, ela funciona. Né? As pessoas veem a Ramos como uma família. Que é uma família, literalmente, né? Estruturalmente é uma família. E que abraça, assim, todos os colaboradores com essa mesma filosofia, um cuidado e uma empatia muito grande. Su, a gente sabe que a Ramos atua aí com grandes empresas, né, do nosso país, exclusivamente com pessoas jurídicas. Comenta pra gente, pra quem vai estar assistindo, por que a escolha estratégica e como ela molda a atuação do escritório. A vida, às vezes, escolhe pra gente a área de atuação, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, as experiências da gente, às vezes a vida escolhe, né, o lado que a gente vai seguir. E com a Ramos não foi diferente, né? A Ramos o Dr. Paulo começou trabalhando no meio bancário, teve uma grande oportunidade de seguir, né, dentro do bancário. Dr. Paulo que vai vir aqui no Seguro Semistério em janeiro contar pra gente em loco, né, doutora? Uma história linda, né, Júlia? Ele nos contou ontem, realmente, uma história bem legal. Bem com bacana. Vários marcos que até hoje, no direito, se seguem. Vários marcos e muito interessante, porque um dos pilares que ele quis erguer lá no início é um pilar que está se erguendo mais sólido agora, que é o do ramo do seguro. Né? O Dr. Paulo, quando começou a jornada profissional dele, ele tinha um projeto de fazer defesas dos segurados aliado à seguradora, né? E ele tinha também um projeto, que ele vai contar muito melhor do que eu, né? Não vou dar spoiler aqui também, muito bacana nesse sentido, de atender a empresa de uma forma humanizada e de estar perto do seguro. A vida foi trazendo para ele, então, e para o escritório a oportunidade de atuar com as financeiras, de atuar com os bancos, e também implementar uma seguradora. Então, foi com a criação, com o apoio da Ramos, que nasceu, né, a seguradora dessa instituição financeira que a gente trabalha fortemente e que depois vim eu aí para agregar um pouquinho, né, dessa experiência que tenho nesse ramo aí que a gente tanto adora. Que legal. Mais um pouquinho mais para frente a gente vai falar bastante sobre o mercado de seguros e sobre algumas inovações que a Su tem para contar para a gente aqui também. Doutora, quais são os principais desafios jurídicos que tu enxerga hoje, né, na nossa atualidade, para empresas quando a gente fala de ramo civil, societário ou trabalhista? O Brasil. O Brasil é um desafio. O Brasil é um desafio. Por quê, Júlia? Porque a gente tem um Código de Processo Civil novo, relativamente atualizado,
porém com estados com procedimentos muito peculiares. Então, a gente tem, para citações, por exemplo, que tem um padrão legal, muitas vezes entendimentos jurisprudenciais de contagem de prazos diversos daquilo que a lei diz. Então, a forma como a gente tem, por exemplo, e é bem isso, contagem de prazos ao longo dos estados, né? Com essa diversidade que a gente tem cultural, a gente tem alterações que muitas vezes nos pegam de surpresa, né? Então, eu acho que o maior desafio é o Brasil, é entender como é que uma única lei, uma única regra do jogo pode se ramificar em tantas outras. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. O Brasil é um país continental, né, muito plural, então isso se reflete na área do direito também. Com certeza. E falando da Ramos Advogados, Su, vocês falaram uma coisa muito legal na nossa reunião, né, quando eu perguntei quem é a Ramos e como vocês querem ser vistos. Vocês falaram muito de confiança, a gente quer ser visto como que a gente é, né, um escritório com mais de 2 décadas, que realmente é muito sério, tem pessoas sérias, em que as empresas podem confiar. Como que o escritório se posiciona, doutora, e qual que é o propósito de vocês no mercado? Eu, quando penso nessa tua pergunta, eu penso em lealdade, Júlia. Tá? Eu acho que a confiança, ela vem com a lealdade. E acho que 20 anos de história construídos com um crescimento parceiro com seu maior cliente é a maior prova de que isso dá certo, né? Então, a Ramos trabalha muito numa área preventiva. A Ramos fez com que este grande cliente crescesse com solidez. E eu acho que é isso. Eu anotei aqui também, Su, que vocês têm como pilares sofisticação, segurança jurídica e inovação. Como que esses elementos, Su, aparecem no trabalho do diário, assim, com os clientes? Essa é uma ótima reflexão. Aqui a gente começa a falar, acho que um pouco, Júlia, de inovação e automação, né? Acho que essa questão de estar atualizado, essa questão de ter uma sede, um desejo de inovação, de uso de tecnologia. A gente tem, por exemplo, um próprio programador, né? Então, e a gente traz isso para dentro do cliente. O que isso traz? Isso traz assertividade. Então, eu acho que isso é o ponto principal que a gente vê por aí. Tem um programador interno. Temos um programador interno. De inteligência artificial. De inteligência artificial. Que legal. Isso no direito, hoje em dia, é indispensável, né? Indispensável. Já não é mais o futuro, é o presente. Uhum. Nem se usa mais a palavra indispensável, agora é incontornável. Não tem como passar sem fazer um contorno. E a gente falou ali de sofisticação, né, Júlia? Eu acho que a questão da sofisticação, para mim, ela é muito atrelada na questão da gestão humanizada, tá? Eu acho que nada mais sofisticado do que tu ter lealdade, né? E parceria com os teus. Então, eu acho que esse é um pilar com um conceito plural que muito nos qualifica. Por falar em sofisticação, Su, pegando um outro viés, né, dessa palavra, desse conceito, no dia 19 de janeiro eu sei que vem aí uma nova marca, que eu já tive um spoiler, hein, pessoal? Tá linda, muito legal realmente, e sofisticada, doutora Suelen. Sofisticada, né? Cheia de modernidade, cheia de solidez, eu diria. Eu gosto muito dessa palavra, solidez. É um spoiler bacana. Ele tem tudo a ver com essa nova era, essa nova gestão e esse monte de novidade que a Ramos está trazendo. A gente não fala em éramos 106 e agora somos 107 em vão, né, Júlia? Então, a gente está crescendo e a gente está apostando e a gente está inovando muito. Quando eu entrei, e isso faz 8 meses, nós éramos 80. Hoje nós somos 109, 108. Então, e assim vai. Assim a gente tá indo. Por quê? Porque é isso. A gente aposta nesse pilar de segurança, de solidez. A gente não só tá crescendo. A gente tá crescendo com segurança e apostando nas pessoas. Apostando nas pessoas. E de onde surgiu, doutor, essa necessidade de repaginar a marca, de renovar depois de 20 anos? Nosso aniversário. Pensamos que por mais moderna que fosse a nossa marca, e ela já era, né? Ela já tinha todo um viés muito atrelado com o nome da Ramos, né? A gente viu que a gente estava crescendo e que a gente tinha que marcar, talvez, esse novo capítulo. Que marcar esse novo capítulo. E tô tentando não dar spoilers maiores, mas com colunas de solidez. Sim. Tá? Então, de passar essa imagem de que a gente tá novo, a gente tá moderno, mas que a gente mantém os valores, mantém os princípios e mantém
a fluidez do negócio. Mas assim, pra quem não viu, quem não teve um spoiler, assim como eu, que fui privilegiada, com ter um spoiler aqui não dá pra adivinhar. Não dá? Porque Então, é realmente inovador, assim, o que vocês estão trazendo na nova marca, né? A galera da publicidade vai ficar um pouco de olho aqui no que a doutora disse, mas realmente, esperem, aguardem dia 19 de janeiro, lá no JRS, a gente vai fazer toda a publicidade da nova marca da Ramos. Eu adorei a cor, Júlia. Ah, sim, viu só? É uma cor muito sofisticada que remete à seriedade, pessoal. Doutora, além disso, um dos grandes diferenciais do escritório é realmente o atendimento consultivo, né? Essa atuação consultiva. Vocês falaram uma coisa que eu achei muito interessante, várias coisas que eu achei muito interessante, né? Mas dentre elas, de que vocês são um escritório que atendem de forma massificada, mas como se fosse uma boutique. Então, essa atuação consultiva, muitas vezes, ela até antecipa problemas que o cliente ele pode vir a ter e se tornar um litígio, né? Pode explicar pra gente como isso funciona na prática? Claro, claro. A gente tem alguém dentro do cliente. A gente funciona dentro do cliente. A gente tem hoje uma parceira que trabalha conosco, que é a nossa focal dentro desse nosso principal cliente. Como se fosse uma sucesso do cliente? Ela é uma sucesso do cliente. Então, ela tá presente em todos os encontros, ela tá ali o tempo inteiro vendo o que a gente pode melhorar. Ela é uma advogada, né? Então, o que tem para melhorar, o que pode vir a dar um problema, porque toda empresa tem problema, basta ter 3 pessoas que a gente pode ter um problema, né? E com 2, não. Com 2, a tendência é um pouco menor. Mas, às vezes, com uma só, a gente já gera um problema, né? Mas a gente tem essa pessoa interna, a gente tem... Eu digo que a gente tem uma jurista dentro do escritório, Júlia, que tem esse olhar, né? Então, que é a doutora Adriana. Que é a doutora Adriana. Doutora Adriana, que também vai vir aqui falar pra gente sobre direito. Doutora Adriana é uma jurista. Eu fiquei verdadeiramente muito impactada quando eu entrei no escritório. A gente tem um volume de processos grande, porque o cliente é muito grande. Mas o que me impactou mesmo foi a forma como a doutora atua, né? Nessa questão de, na prática, como funciona essa visão do direito. Como é que a gente consegue atender um massificado tão grande e ser um escritório com características de boutique também? As ações especiais são todas cuidadas pela doutora Adriana mesmo. Ela faz o prazo, ela grifa, a Júlia, tudo ela imprime, ela tem ali o marca-texto dela, ela é cirúrgica na análise dos processos, ela é cirúrgica na análise dos documentos, da aprovação de novos produtos, e ela realmente dá essa atenção especial para todos os casos especiais, e nos casos que não são especiais, ela é a responsável por gerenciar todos esses processos. Então, dentro do massificado, ela também sabe o que o coordenador está fazendo, quem faz o quê. Eu juro que o meu sonho na vida é ter a memória da doutora Adriana, porque ela sabe o nome de todos nós. Ela sabe exatamente o que a gente faz, ela acompanha de perto. E a gente consegue, incrivelmente, e de verdade, ter uma sócia jurista que atua dentro dos processos. E isso é fantástico, né? O Dr. Paulo também é um super advogado. Mas a doutora Adriana, ela vem, Júlia, para trazer orgulho para a classe feminina. Sim. Su, e uma curiosidade, Su, o Dr. Paulo, a doutora Adriana e a Camille, qual é o parentesco deles? O parentesco deles, gente, são esposo e filha, né? Pai, mãe e filha. Imaginei. Doutora Adriana e o Dr. Paulo, que já eram casados antes mesmo de estudarem o direito, né? Antes da faculdade. E que atuaram, então, por muitos anos, até 2018, 19, se não me falha a memória. Só os dois. E aí vem a Camille, formada em administração, formada em contabilidade, para fazer a gestão do escritório. E, olha, Júlia, para nos honrar de novo, que mulher! Não há o que não saiba. Não há o que a doutora Camille não saiba. Ela é uma administradora sensacional, exemplar. Então, é pai, mãe e filha. Que legal, que legal. A gente pergunto isso porque é uma curiosidade, né? Que acaba tendo ali o nosso telespectador. E também, assim como no mercado das corretoras de seguros, até no mercado de seguros, tem muita seguradora também que tem pai, filho. A gente se conhece várias. Na advocacia não é diferente, a gente acaba tendo aí. Mas é muito salutar isso, né? Para quem acompanha o mercado de seguros, assim como nós no JRS há mais de 25 anos, a gente vê que os laços familiares construídos, eles realmente constroem aí empresas diferenciadas, humanas. E na Ramos, com certeza, não é diferente. Mas a gente vai aguardar também Dr. Paulo, doutora Adriana e doutora Camille para virem aqui contar um pouco mais pra gente dessa história de família. Pode ser, doutora? Claro que sim, com certeza. Doutora, assim como também o cliente, né, que você citou algumas vezes aqui, que é um grande cliente, por isso tem um número grande aí também de processos que vocês ali lidam no dia a dia, né? Falando sobre grandes companhias que a gente tem aí no nosso país, como que o direito impacta diretamente ou indiretamente a atuação dessas empresas? Total. Esse nosso cliente, a gente tem 2 grandes clientes, né?
e que são instituições bancárias, né, Júlia? E o melhor amigo da instituição bancária, da instituição financeira, ele é o seguro, né? Ela é a melhor amiga, ela é a seguradora. Ela vem para proteger a concessão de créditos consignados, ela vem para proteger a questão dos financiamentos, né? Então, a parte das companhias de seguro atreladas a essas instituições, ela é fundamental, fundamental. Elas caminham juntas. E é isso, e foi isso, Júlia, que fez com que eu tivesse o desejo tão grande de aceitar esse convite, né? Eu vi um potencial muito grande nesse casamento de conhecimentos que a gente tem, que a gente carrega, e que podem trazer mais proteção, né? Para ambos os lados. E vamos falar um pouquinho de mercado de seguros, Su. Tu também comentou, né, sobre a nova lei de seguros. É um tema que ficou em alta todo esse ano, praticamente, e entra em vigor agora em dezembro? Entra. Isso. E aí a gente sabe aí que tem uma galera que tá um pouquinho preocupada, que ainda não se preparou. Gente, essa é a hora aí de vocês procurarem os advogados. A verdade, a hora já passou, mas ainda está à disposição os escritórios como a Ramos Advogado e outros escritórios especializados aí do nosso setor que vocês conhecem, para se adequar ao que essa nova lei está dizendo, né, doutora? Mas conta um pouquinho pra gente, primeiro, qual que é a tua visão dessa nova lei do seguro? Ela é uma nova velha, né? Porque ela é uma lei que foi trabalhada por muitos anos. Mas eu queria começar dizendo que a hora não é tarde. A hora é a hora da gente, Júlia. Né? É hora de fazer. É a hora de fazer. Então, a gente não conseguiu fazer antes, tá tudo bem. Dá tempo. Tá em tempo. Né? Acho que como na vida da gente, os negócios da gente também tem o seu tempo. Então, mas corram. Não fiquem parados. Não fiquem parados, porque ainda dá tempo. A lei vem cheia de necessidade de cuidados em detalhes. Tá? A lei precisa de guardiões. A lei precisa de pessoas que tenham dedicação em pontos específicos, que eu também não vou dar spoiler aqui, porque a gente está à disposição para ajudar, né, nessa análise mais profunda. Mas é uma lei delicada. Eu diria que ela é uma lei bem delicada, bem controversa. E daí, na minha modestíssima opinião, um pouco defasada. Ela levou muito tempo para entrar em vigor. Mas essa é a minha opinião, pessoal. Essa não é a opinião da Ramos, tá, gente? Essa é a minha opinião de Suelen, né? Suelen Paranhos aí. Sim. Se eu não me engano, estava desde 2000 em tramitação, algo assim, né? Desde 2000, muitos debates. 20 anos depois. 20 anos depois, Júlia. 20 anos depois, a gente já tem seres humanos novos dirigindo, entendeu? Se formando. E aí, essa lei ficou maturando todo esse tempo, né? E ela acabou tendo muitas alterações. Ou seja, ela tem remendos. Né? Então, por isso que eu digo que ela é uma nova velha. Ela tá reformada. Então, ela já entra reformada. Ela não entra uma construção nova, com valores novos, modernos, atuais. A gente tá entrando com ela numa era em que a tecnologia é fundamental. Como é que ela não é mais o presente? Ela é... Como é que foi que tu falou, Júlia? Ela já é o presente, Ela né? já é o presente, não é o futuro, mas a gente usou uma expressão antes que ela não tem... Incontornável. Incontornável, isso. Então, ela... Mas assim, como ela vem e como ela tá, o importante é que a gente se adapte a ela, né? Sim, já agora, tá aí. O que tinha que ser discutido, já foi discutido. O que tinha que ser lutado, já foi lutado. A gente tem aí a Aida, que fez um trabalho sensacional, né, na questão de atualização da lei, com grupos de estudo maravilhosos, que é super referência. Então, a gente tem um pessoal da ANSP também, que fez um trabalho sensacional, né, junto aos órgãos, enfim, né, para que a legislação pudesse ser um pouco mais moderna, né, se fez o que se pôde. E além dessas mudanças regulatórias, né, Su, também a questão da compliance, da proteção de dados, são coisas que os advogados estão aí à total disposição do mercado para auxiliar, né? Como que vocês na Ramos auxiliam tanto as seguradoras quanto uma corretora de seguros, que seja, na prevenção e na organização desses temas? Isso, a gente tem uma equipe especializada, tá, para assessorar as empresas nesse sentido. A gente tem um advogado especialista nessa área, que presta essa assessoria tanto para as instituições quanto para a seguradora que a gente atende. A gente tem sede de atualização, tá? Então, a gente está muito disponível para fazer essa questão desse acompanhamento de compliance, de LGPD, né? Estamos bem estruturados aí para ajudar. E, como eu disse, a gente está também dentro do cliente, né? A gente está com essa equipe também dentro do cliente para atender, para fazer o preventivo, né? Fazer o consultivo aí.
enfim, auxiliar da melhor maneira possível. Doutora, quando o assunto é bom, o tempo passa até rápido. Meu Eu tava Deus! olhando aqui o nosso cronômetro, né? E realmente passa muito rápido, mas a gente tem um tempinho ainda para trazer mais alguns assuntos aqui com a doutora Suelen Paranhos. Doutora, falando de controladoria, que é um tema que eu gostaria de abordar contigo, sei da tua expertise, né, nessa questão, que serve aí de exemplo para outras empresas também que atuam no nosso mercado. Qual que é a importância de uma controladoria para o escritório e principalmente falando para o cliente quando se trata de uma empresa? Júlia, a controladoria, ela é... Primeiro, nos explica o que é uma controladoria, Su. Nos explica como se fôssemos crianças de 5 anos, porque aqui somos, né, do mercado. Vamos lá, a controladoria, ela é muito parecida comigo. Ela é o coração do escritório. A controladoria é o coração do escritório e os advogados são o cérebro do escritório, né? A controladoria, ela é um departamento jurídico que é responsável por fazer toda a gestão dos dados e dos procedimentos do escritório, de um escritório. Uma controladoria é fundamental em qualquer tamanho de escritório. O escritório pode ter 2 pessoas, Júlia, que já pode dar problema. Ela precisa de uma controladoria. Ela precisa de uma pessoa que esteja 100% focada no controle dos prazos, no controle dos processos, no controle da automação, no que a gente pode substituir, no que a gente pode trazer como garantia de que não ocorra aquilo que é o maior temor da vida de um advogado. É aquela palavra que não se pode dizer praticamente dentro do negócio, que é a revelia. Então, a perda de prazo e uma revelia são 2 palavras que elas são extremamente proibidas dentro do negócio. Nos explica o que é uma revelia, Su. O que é uma revelia? Eu não queria nem falar o nome, Júlia. Uma revelia é quando a gente não responde uma citação. É quando a gente é intimado para se manifestar num processo e não se manifesta dentro daquele prazo. E é por isso, Júlia, que é tão desafiador ser advogado no Brasil. O que acontece? A gente tem estados em que a citação conta da data da assinatura da citação em procedimentos especiais, como no juizado especial civil. Essa é a forma correta? Olha, pelo CPC e pela 9.099, não. Pelas leis específicas, não. Mas aquele estado entende que a citação ali vai contar da data da assinatura do recebimento e não da data da audiência. Ou não da data, ou não especificar que é 15 dias do recebimento da citação. Ela não especifica. Tem estados que contam 2 dias da citação, enquanto o prazo é 10 dias, 15 dias, né? Então, a depender do procedimento. Então, esse é um desafio muito grande. E aí, num volume de prazos que qualquer advogado tenha, isso traz uma confusão. A gente aprendeu a faculdade inteira que o prazo de JEC era 10 dias e que o prazo de vara comum era de 15 dias no âmbito civil. 8 dias no trabalhista, né? Não esqueçamos do trabalhista, que também é um foco e também é uma área que a gente atua bastante. Então, esse é um desafio muito grande. Então, a controladoria, ela vem para quê? Para fazer essa análise perfeita. Eu também falei em perdas de prazo, né? Em revelias e perdas de prazo. A gente tem prazo, gente. A gente tem regra do jogo. E a gente precisa ler qual é a regra do jogo. Então, a gente tem prazos para pagamento de condenações, a gente tem prazos para recorrer se a gente não ganha o processo. E aí, vou me exibir um pouquinho, Júlia. Ainda que na Ramos, esse percentual seja de só 23% de recursos, né? Porque temos aí uma assertividade de mais de 70% dentro dos nossos processos dentro da Ramos. Levantei esse número ontem. Então, por mais que ele seja um número pequeno dentro do nosso volume, ele existe, né? Então, a gente tem aí um prazo para recorrer, um prazo para esclarecer pontos que possam não ter sido tão claros numa decisão judicial, né? Que é quando a gente opõe os embargos de declaração, né? Então, esses prazos, eles têm que ser cuidados e eles não podem ser perdidos. Se tu perde, tu perdeu a oportunidade de te defender. E aí vai dizer o que pro cliente, né, Su? Desculpa. E resolver o problema. Mas acho que o primeiro passo aí é pedir desculpa e resolver o problema, né, Júlia? A gente precisa e deve trabalhar muito com tecnologia e automação. E isso minimiza muito esse equívoco. O robô erra muito menos do que a gente. Porém, ele erra, né? E ele precisa da gente. Sim. Mas a gente também é humano. E isso é humano, né, Su? E a gente também pode errar. E aí, gente, sabe o que entra? Que não me mate o mercado? Mas entra o seguro. Isso que eu ia perguntar agora. Existe um seguro contra isso? Um RC profissional, seria? Existe advogado? Um RC profissional. Ontem ainda eu estava estudando e debatendo a nossa pólice, né? Com a doutora Adriana e com o doutor Paulo. A ideia é não usar, tá, pessoal? Mas assim como qualquer profissão, coisas podem acontecer. Não usar é
sempre, né, gente? A gente contrata o seguro de qualquer ramo, sempre pensando em não usar, Pra ter tranquilidade, não pra usar. Exato, pra ter tranquilidade. Mas que bom que ele existe, né? Que bom que a gente, seguro, né? Amante do seguro existe. Que bom que ele nos dá essa proteção, que bom que ele nos dá essa garantia. Que bom que ele garante o nosso sono, né? Assim como quando a gente faz um seguro de pessoas para garantir o sono, para cuidar da nossa família, a gente também faz esse seguro de RC profissional para cuidar do nosso negócio. E aí ali, especialmente na Ramos, eu sempre penso que a gente, em qualquer escritório, né? Em qualquer negócio que a gente tem, a gente cuida do negócio, cuida da gente, mas a gente também cuida de cento e tantas pessoas, né, Júlia? Dizer aconteceu pro cliente, isso é humano, e não garantir, não resolver o problema dele, sim, tem um reflexo muito grande. Então o seguro tá ali para proteger todos nós. Inclusive os advogados. Inclusive os advogados. Su, em que momento que tu percebeu que tu queria seguir, né, como eu falei lá no início, para essa área comercial, da controladoria, da gestão de processos e até mesmo, né, como eu disse, do departamento comercial em si, que comercial é uma coisa que eu sou apaixonada, né, porque lida com tantas frentes, tantas coisas. Como é que tu percebeu essa tua vocação? A vocação de controller eu não percebi, Júlia. Perceberam pra mim. Controller, o que é controller? Controller! A gente falou de controller e não falou da controller. A controller é a pessoa que controla esse setor, que cuida, então, do controle dos prazos, cuida dos protocolos, cuida das intimações, cuida dos cadastros dos processos, cuida do controle do sistema, cuida das automações dentro do sistema, cuida do que tem de novidade. Tu sabia, Júlia, que a gente pode fazer mais de 1000 protocolos em 10 minutos? Com automação? Com automação. Tu sabia que a gente pode cadastrar 500 demandas em 1 hora? Acabei de ter o primeiro case de sucesso ali agora na reunião que eu estava anteriormente. Que legal. Cadastramos todas essas ações em 1 hora. Com preenchimento de todos os campos, cópia integral do processo, resumo utilizando a IA na mesma automação. Então já vem ali a síntese fática, vem o preenchimento de todos os campos. Valor da causa, pedidos. Então, a controller ou controller é quem traz essa inovação para dentro do escritório. É quem estrutura a necessidade dessas inovações de acordo com o tamanho do escritório, com o desejo do cliente, principalmente, né? Então, esse é o controller. E a minha vocação de controller não fui eu que notei. Notaram para mim, né? Foi um amigo que notou que eu tinha aí essa vocação. Que bom, ele me fez um bem muito grande e eu carrego nele na bagagem. E o comercial, Júlia, quem viu pra mim foi o Dr. Paulo. Estava eu lá focadaça numa automação, porque eu entro na Ramos para ser controller de automação e tecnologia, né? Eu entro para isso, eu não entro para comercial. E um dia o Dr. Paulo entra na sala, tava ali fazendo a minha automação feliz com o meu robozinho, e o Dr. Paulo entra na minha sala e chega assim, Suelen, eu e a Adriana, a gente tava pensando, a gente fez uma viagem, estavam de férias, né? E a gente fez uma viagem e a gente te olha assim e... Tu é comercial. Será, doutor? Ele... Tu é comercial, né? Tu te comunica, tu tem essa expertise, tu consegue te comunicar muito bem, tu consegue passar todo o teu conhecimento com facilidade, tu te relaciona muito bem com as pessoas. A gente vai implementar um setor comercial dentro do escritório que a gente não tem efetivamente ainda, porque a gente foi tendo os clientes vindo de forma orgânica, eles vieram naturais, que eu estava te falando, né, Júlia? A vida às vezes procura e traz o caminho pra gente. Então, a vida trouxe o caminho, né, bancário e segurador para a vida da Ramos. Mas, então, eles não precisaram fazer esse movimento. Só que chegou a hora da Ramos inovar, da Ramos crescer mais ainda. E aí, ele chegou e disse, Suelen, tu tem esse potencial. Como é que eu tô, Júlia? Eu tô feliz. Eu tô leve e eu tô tranquila para esse desafio. Com o friozinho na barriga que todo comercial tem, né, Su? Friozinho na barriga. Acho que ele é necessário, né? Quando a gente vence o friozinho da barriga e não tem... E aí outro amigo me ensinou isso. Quando a gente vence o frio na barriga e a gente não tem um certo medo dos novos desafios, a gente chegou na arrogância. E esse amigo falou isso na oportunidade que eu tava indo dar aula pela primeira vez. Ele falou assim, tu precisa sentir sempre esse frio na barriga. Porque senão tu virou arrogante. Então que eu siga com esse ensinamento e que eu siga com esse friozinho na barriga. Hoje, então, tá congelada, né? Parece Frozen. Até parece. Su, tu fala bastante em automação, né? Inclusive, que é até interessada nessa automação, gente, pra fazer pro jornalismo. Também quero fazer... Como é que é? Em 10 minutos, Su?
1000 protocolos. 1000 protocolos. Imagina, gente, 1000 matérias jornalísticas. Eu tô fazendo Júlia. cálculos aqui. Mas aí, assim, eu tenho 1000 protocolos, mas eu tenho um ser humano ali conferindo. É aí que eu vou chegar, Su. Em que ponto que tu acredita que a tecnologia, ela substitui o ser humano e em que ponto tu acredita que ela não substitui? Ela não substitui o ser humano, mas ela seleciona os principais profissionais do mercado, tá? É isso que ela traz. A gente já trabalhava com automação de algumas peças processuais simples, por exemplo, mas todas elas têm a revisão humana, tá, Júlia? O cadastro fez esse número sensacional agora, tá? A coordenadora do setor de cadastros dentro da controladoria, conferindo um por um. O que ela traz? Agilidade, assertividade. Porque conferir é muito diferente de fazer do zero, né, doutora? Muito, muito diferente de fazer do zero, mas é necessário. Sim. É muito necessário. Então, a automação, a tecnologia, a robotização, a implementação da IA, ela não vai substituir, mas ela vai selecionar. Vai ficar aquele cara que realmente lê e que confere. Não vai ficar aquele cara que simplesmente fazia copia e cola para cadastrar o teu processo. Doutora, passou muito rápido a nossa Muito. conversa aqui, mas eu não quero finalizar, a gente até vai passar um pouquinho mais do tempo, não tem problema, sem a gente fazer o nosso quadro especial aqui do final do programa, que é o quadro de frente, hoje de frente com a advogada, em que a gente faz algumas perguntas rápidas e a doutora vai responder com respostas diretas do que vier à cabeça dela. Preparada, doutora? Sempre. Uma palavra que define o direito hoje. Desafio. Um erro jurídico que as empresas não podem cometer. Revelia. Revelia, que já foi explicado aqui, hein? Uma habilidade essencial para o advogado moderno. Atualização. Modernização. Um valor inegociável para Ramos. Lealdade. Um conselho prático, Su, para os empresários do mercado de seguros. Sejam preventivos. Até tem tudo a ver, né, com o mercado de seguros. E para a gente analisar, Su, um tema jurídico que o público deveria prestar mais atenção. Tema jurídico. Aí pode ser de qualquer coisa que vier. Eu acho que... Vou puxar a brasa pro meu assado, Júlia. Um seguro de cyber. Seguro, inclusive, gente, ó, vai ter aí, na próxima semana, um artigo especial da doutora Suelen falando só sobre o cyber, que é algo que tá bem alta, né, doutora? A gente vê aí algumas panes no mundo moderno e hoje em dia tudo é tecnologia, inovação, também a inteligência artificial. Não tem como a gente lidar com esse mundo sem estar protegido, né, doutora? Com certeza. Doutora Suelen, muito obrigada pela presença. Eu teria, assim, muita conversa ainda pra gente fazer, mas a doutora vai voltar em outros Seguros Sem Mistérios também. E eu queria agora deixar um espaço aberto para que tu dê um recadinho final, olhando pra câmera da verdade aqui, ó, pra quem nos assistiu até aqui. Agradecer, né, por ter nos acompanhado, por ter me acompanhado aí nesse período, ter disposto do seu tempo. Dizer que eu tô à disposição, né? Todos os assuntos tratados aqui e os também não tratados, o que eu puder ajudar, eu tô à disposição para conversar. E é isso, Júlia. Acho que é agradecer mesmo. Muito obrigada. Doutora, fica o convite. Tem um tempinho ainda, mas fica um convite para em março você voltar, que a gente vai fazer um mês especial só para grandes mulheres do nosso mercado de seguros. Então você vem participar conosco novamente e já conta mais novidades da Ramos que a gente vai ter até lá. Combinado? Já aceitei, já tô pronta, me sinto pronta. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha e segue lá o @jrs.digital nas redes sociais para ficar por dentro de mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais!